Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o golo da vontade de Deus para minha alma. E abençoa minha mãe para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por tudo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do tema do dia 7/5. Diz: quem vive no Fiat divino é o narrador das obras divinas. A ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. E diz: continuando meu habitual abandono no Fiat divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parecia-me que, unindo-me a seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência, e assim por diante. Mas enquanto isso fazia, meu sempre amável Jesus, morrendo-se em meu interior, me disse. Então Luísa, no seu continuava, no seu habitual abandono, no Fiat divino, e ela seguia todos os atos que Deus fazia, né, ao criar as coisas. Ora, né, ela parecia que ela via que estava no momento da criação, ela estava junto com Jesus, né, fazendo os atos que ele fez para criar as coisas. Ora nos atos da imensidão que ela fala, unindo-se a ele, né, nos atos de luz, da imensidão, nas potências, e assim por diante, né, em todos os atos da criação, todos os atos que Deus estava fazendo ao criar o mundo, Luísa estava junto com ele. E Jesus vai e se move em seu interior e diz: minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos é a narradora de todas as nossas obras. Então, quem vive na divina vontade, ela participa de todos os atos da criação, de todos os atos de Deus, né? Ela é a narradora de todas as obras de Deus, né? Ela está junto com Deus nesses atos, né? Para que ela possa narrar, né? Se é testemunha, né? Das obras de Deus, diz. Então, à medida que você gira no sol para repetir junto com minha vontade o que fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história da luz. Então, na medida que ela dava os giros, né,
no primeiro ato que ele fez ao criar o sol, né? Ela está dando a Deus, né, a narração, contando a história de como esse sol foi criado, de como ela vai narrar toda, é como se ela narrasse todo aquele momento que Deus estava criando o sol, né? A narração da história da luz, né? A luz do sol. E ao ente supremo, ao ouvir repetir por você toda a história do sol, o que encerra o bem que faz, sente-se dar toda a glória de sua luz. Então, ao narrar, né, ao repetir esse ato junto com Jesus, como se estivesse narrando toda a história da criação dessa luz do sol. E Deus, ao ver essa alma narrando essa história do bem que é, que gerou ao criar esse sol, que deu a luz e brilhou para todos, né? Sobre todas as coisas, o bem que a luz do sol faz acontecer por toda a sua criação, por toda a sua humanidade, né? Deus vai se sentir glorioso, vai se sentir dar, dar toda a glória a Deus, toda a glória da luz, né? Da luz para Deus. Deus vai se alegrar porque foi um bem imenso que ele criou. Então é tipo uma narração, contando uma história, como Deus revê novamente o que ele criou, né? O bem que ele colocou neste sol para todas as suas criações. E como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, né? Que dá, ele sente a honra e a glória, porque o bem que a luz do sol gerou, né? Para brilhar, né? A todo, investir a tudo, né? Em todas as coisas, né? Encher o ar assim, ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e na altura, nos céus e sussurrando ao nosso ouvido, nos faz a narração da luz e nos gloria. Então ele vai se sentir glorioso, né? Vendo a narração da criação desse sol pela alma que vive na divina vontade. Oh, como ficamos felicitados por parte da criatura, por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Então vai se sentir honrado, glorificado, né, felicitado por parte da criatura que vive na divina vontade, de poder estar dando a Deus essa glória de narrar essa história da criação dele, né, que era um bem tão benéfico para toda a terra, né, o sol criado. Como não é o mar? Como não amar quem vive em nosso Fiat divino? Ela, ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidade, espalhada em tudo o que é criado. A alma é como a alma estivesse recolhendo todos os bens. A alma que vive na divina vontade, ela é como se ela estivesse participando de todos os atos que Deus criou, recolhendo todas as qualidades e felicidade espalhado em todo o criado, né? Recolhendo para dar a Deus, né? Para dar a honra e a glória a Deus. Então ela vai recolhendo tudo que foi criado. Ora ela está passeando nesses atos, girando nesses atos, né? Ora nos atos da narração do céu, né? A narração do céu que ela está dizendo. Ora no momento que Deus criou o céu, contando a história, né? E o bem que o céu nos faz. Ora nos conta a história da imensidão, né? Do céu e nos conta a história da imensidão, de sua imensidão, a imensidão do céu.
e nos dá a glória do céu, dando a glória do céu, mostrando para Deus o quão bem é o céu imenso, né, a imensidão do céu inteiro. Que ora nos diz a história do mar, né, os murmúrios junto com as águas, né. Então você vai acolhendo tudo o que Deus criou e dando a, a, a honra e a glória do bem que é, essa, essa ato que Deus criou, né, é, 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 o bem que ele causa, né, o bem que uma vai como o sol, né, a luz do sol faz o bem para todo, o céu com a sua imensidão, o mar, né, dando glória por cada coisa criada a Deus, de todo o mar ao meu Criador, amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Ora, nos conta a história da terra florida e todas as plantas e flores elevam seu perfume e nos dá a glória de toda a terra, né? Vai contando, espalhando, recolhendo e dando essa honra e glória de Deus de todas as coisas criadas. Ora nos faz a narração da história do vento, hora do ar, hora dos passarinhos que canta, ora nos cordeiros que baila. Em suma, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que devemos ao Criado. Então, tem sempre o que dar para Deus, tem sempre o que recolher, né, e dar para Deus por amor e honra a Ele, né, por amor e honra e glória a Deus, por tudo que Ele criou. Tudo vai ter seu efeito pelo bem que causa a criação dele. Ó, como é doce e gratificante ouvir fazer a narração de nossas obras, nos sentimos duplicar o amor, nossa glória, muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer, o qual, instruindo, a faz dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Então Deus se sente felicitado que, que a alma está dando essa glória a Ele, recolhendo todas os atos, né? E principalmente, né? Pela alma que vive em seu querer, né? Essa alma vivendo em seu querer, ela recolhe todos os atos, devolve para Deus como honra e glória de amor a Deus por tudo que Ele criou. Era o que Luísa fazia, ela girava em todos os atos, né? E dando a honra por todos. Honra e glória a Deus por tudo e por tudo. Dito isso, fez silêncio, depois, como se não pudesse conter o amor do seu coração divino, acrescentou: minha filha, minha, minha filha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino de minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontro o seu reino. Então, Jesus está falando para Luísa que ela é a esperança do reino da divina vontade sobre a terra. Nela, Jesus vê a esperança de não de ter mais dúvida de que o reino seja, vai acontecer, esteja acontecendo, né? Porque ele não tem mais essa dúvida, ele já tem a certeza que esse reino já se encontra sobre o reino, né? Sobre a terra, sobre ela, né? Sobre o seu reino.
Teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações, tudo pertence ao meu Fiat divino. Em ti estão seus fundamentos, seus conhecimentos, por isso espero que seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Então, Jesus colocou tudo em Luísa, através de Luísa, os fundamentos, os alicerces, os conhecimentos, né? Está tudo, foi tudo depositado em Luísa, o reino da divina vontade. O que ela poderia fazer agora é só divulgá-la, né? E foi divulgado escrevendo esses livros, né? E agora vai ser por nós, né? Divulgar esse reino da divina vontade que vai acontecer. Jesus não tem mais dúvida nenhuma, nunca teve, né? Ele já tem a certeza, né? De que o reino vai acontecer. Depois disso eu estava pensando quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante, com sua humanidade, mas não mais humilhada, sujeita às penas, com as divisa de Adão caída, mas sim intangível de toda pena, com a divisa do novo Adão, inocente com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz imortal. Então Luísa depois começa a pensar, né, no momento que Jesus subiu ao céu glorioso e triunfante, não com a humanidade humilhada de Adão, sujeita às penas, né, com a divisão que Adão pecou, né, caiu, né, mas sim intangível das suas penas, né, agora um novo Adão inocente, né, ele subiu glorioso, né, como um Adão inocente, né, aquele Adão na humanidade de Jesus humilhada, sujeita às penas, não existiria mais, porque agora ele estava glorificado, né? Inocente, né? Da forma que Deus criou Adão, inocente, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz e imortal. Mas enquanto pensava nisso, o meu Dulcíssimo Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, minha humanidade refugiou em si e sobre si mesma todos os males da humanidade caída, até morrer, para dar-lhe virtude de fazê-la ressurgir da morte a qual estava sujeita. Então, a humanidade de Jesus recolheu para si todos os males, né, do homem, né, todos os pecados, ele assumiu as nossas culpas, né, para que depois ele pudesse dar a virtude de fazer ressurgir é, da morte, né, que, que nós estávamos sujeitos, né. Então, Jesus morreu, né, e foi ressuscitado. Ele morreu com a sua humanidade, levou, encerrou nele todas as nossas culpas, todas as nossas misérias, nossos pecados, né? Nos livrou da morte eterna, porque se ele não morresse, não tivesse encerrado nele todas as nossas culpas, nossas misérias, nós iríamos ter uma morte eterna, sem ter a chance de participar da glória de Deus, né? Mas como ele encerrou tudo em si, ele nos deu a chance de nós nos ressurgir da morte, e da morte pela qual nós estávamos sujeitos, né? A morte eterna. Mas agora glorioso para nós viver uma vida de céu, junto de Deus.
infinitamente, né? Eternamente. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra, porque faltava à humanidade do Adão inocente, glorioso e imortal, para poder impetrá-la e receber o grande dom do meu Filho. Então, por isso que ele não deixou, né, o reino da divina vontade acontecer já naquele momento que ele foi morto e foi glorificado, né, na época dele, né, porque faltava ainda em nós a humanidade de Adão inocente, porque ainda até então, né, a humanidade não se encontrava preparado para da forma que Adão é, estava inocente e glorioso e imortal, né? Por isso que ele não deixou. Nós não não poderíamos receber por não ter essa inocência de Adão. Deus teria que nos preparar, né? Nos tornar se igualando a Adão, né? Ele diz. Por isso era necessário a minha humanidade primeira, refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios para levantá-lo. Então foi nele mesmo, né, que, que ele tinha que formar um novo Adão inocente, né, para que o reino da divina vontade pudesse vir sobre nós. Ele colocou em si Adão caído, né, e surgiu como um novo Adão, né, inocente. Diz, não só isso, mas que subi ao céu com minha bela humanidade, vestida de luz como saiu de nossas mãos, Criador, para dizer ao Pai Celestial: Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Sou eu, a cabeça de todos, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. Então, Jesus subiu ao céu para entregar, né, mostrar ao Pai, né, a sua humanidade gloriosa, né, vestida de luz, e pedir ao Pai, né, para que o reino da divina vontade possa vir com todos os direitos que ele que era todos os direitos que encerrava nele, que ele tinha, porque ele era a cabeça. Em Jesus o reino da divina vontade estava seguro. Então ele subiu ao Pai para dizer ao Pai que o reino da divina vontade estava segura nele, ele era a cabeça de todos. E suplicar ao Pai por direito, né, com todos os direitos, pedir, né, e dar o que ele possuía. De minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadoras, para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meio às criaturas. Então, era preciso, né, que a humanidade inocente de, que Adão perdeu, né, pudesse ser refeita, né, para o reino da divina vontade vir em meio às criaturas. Então foi em Jesus conseguiu, né, e diz, então
faltava eu adquirir com minha morte e subir ao céu para cumprir, depois de meu primeiro trabalho, o segundo para trabalho meu de impor e dar o reino de minha divina vontade sobre a terra. São cerca de 2000 anos que esta minha humanidade roga. Nossa Majestade Divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem, e sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo. Então, Deus, ao ver a humanidade de Jesus toda gloriosa, né, toda luminosa, cheia de luz e gloriosa, refeita, né, ele se regozijou, né, se alegrou, se felicitou, e com isso ele derramou sobre a terra novamente o reino da divina vontade. Ele devolveu novamente, né, abriu, né, abriu é, as, a, as portas do céu para o reino da divina vontade, pode-se dizer, né? Devolveu novamente, né? Abrindo os céus, fez chover torrentes a chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre meu filho, né? Ele derramou todos os conhecimentos do Fiat divino, né? Para que esse reino possa acontecer, a fim de que chuva, como chuva desça sobre as almas, e com sua luz vivifique e cure ao querer humano, e transformando, lança a raiz de minha vontade nos corações, e aí tem seu rei, estender seu rei. Então ele colocou todos os conhecimentos, a raiz, né, ao ver a humanidade de Jesus gloriosa. Ele se felicitou, né, e transbordou esse reino para fora, né, que estava retido, né, depois que Adão pecou. Então ele transbordou novamente, colocou as raízes, né, os alicerces, o conhecimento do reino da divina vontade. De aí, para vir ao meu reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecê-lo. Devia fazer saber que quer vir a reinar. Então, para vir o reino da divina vontade, primeiro precisava que fosse conhecido, né? E para poder fazer com que as pessoas conheçam, né, o reino da divina vontade, e que elas queiram, né, vir, e que elas queiram ver esse reino. E eu, como um irmão maior na família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu, junto à divindade, para lhe dar uma aquisição tão grande. Então Jesus trabalha incansavelmente junto com a divindade para que esse reino possa acontecer. Por isso era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada, para poder readquirir de novo o reino de meu Filho para meus irmãos e filhos. Então foi por isso que ele subiu ao céu com a humanidade dele gloriosa, para mostrar ao Pai que o reino da divina vontade estava seguro nele.
Ele era o cabeça de todas as coisas. Então Deus vendo a sua humanidade gloriosa, Deus se derramou, colocou para fora novamente, né? Vendo em Jesus um novo Adão. Ele colocou para fora novamente o reino da divina vontade, né? Se tornou para que agora pudesse se tornar conhecido, né? Sobre a terra. Colocou os alicerces, fez tudo. Está tudo preparado para toda a humanidade. Basta a humanidade querer viver esse reino. Amém. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e fruto da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, Deus é tudo e eu sou nada, Pai, eu te amo. Meditação, tema do dia 7/5. Volume 26, trecho 8, 12 de maio de 1929. Quem vive no fiat divino é o narrador das obras divinas. A ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Continuando meu habitual abandono no fiat divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parecia-me que, unindo-me aos seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência e assim por diante. Mas enquanto isso fazia, meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos é a narradora de todas as obras. Então, à medida que você gira no sol para repetir junto com a minha vontade o que fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história da sua luz. E o ente supremo, ao ouvir repetir por você toda a história do sol, o que encerra o bem que faz, sente-se dar toda a glória de sua luz. E como sua luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o ar, assim ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e nas alturas dos céus, e sussurrando ao nosso ouvido, nos fazes a narração da luz, e nos glorifica tanto que nos dá um sol de glória. Ou como ficamos felicitados por parte da criatura, por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Aqui nesse parágrafo, né, nesse 2 aqui, né, Jesus fala assim, né, minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos é a narradora de todas as nossas obras. Então, quem vive, né, a vontade de Deus, segue todos os atos divinos, né, e é narradora das obras de Deus, né.
fala assim: então, à medida que você gira no sol para repetir, junto com minha vontade, o que fiz ao criar o sol, você faz a narração da história da sua luz. Então, sempre que a gente olha para cada coisa criada por Deus, no nosso pensamento, Deus já nos mostra tudo isso, né? Que o sol, né? Quanto bem traz a criatura, né? O sol. Ao olharmos para o sol, imediatamente já vamos pensar, né? Quanto bem o sol, né? Traz a criatura. Quanto bem o sol traz a terra, né? Que Deus criou, né? Quanto bem o sol traz, porque já pensou um dia sem o sol, né? Um dia sem o sol seria um dia na escuridão, né? É tanto que tem o sol do dia e a noite se torna escuro, né? Então, olhando para o sol, a gente vê o bem que o sol traz, a luz do sol, que, que, que traz e gera até vitamina para a própria pele, né? Da criatura, né? O bem que ele faz em tudo, né? Que as plantas precisam, né? Do sol. Que a gente vê, né? Que o sol, ele é uma luz, né? Uma fonte natural, né? Criada por Deus, né? Que fornece nessa energia, né? Essa luz. E como eu falei, né? Trazendo para a própria criatura um benefício até para a pele, né? Que é a vitamina D. Que muitas vezes você não vai encontrar em nada, somente no sol, né? Que é criado por Deus. Então, nos nossos atos, no nosso dia a dia, a gente tá olhando para ele, que a gente já vai ter essa percepção, né? Vai perceber, né, que o quanto é importante, né? A gente já percebe de imediato o quanto o sol nos traz todo bem, assim como cada coisa criada por Deus, né? Junto com minha vontade, o que fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história da sua luz. E o ente supremo ao ouvir repetir por você toda a história do sol, o que encerra, o bem que faz, sente-se dar toda a glória de sua luz. E como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o ar, assim ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e nas alturas dos céus, e sussurrando ao nosso ouvido, nos fazes narração da luz, e nos glorifica tanto que nos dá um sol de glória, ou como ficamos felicitados por parte da criatura por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Como não amar a quem vive em nosso Fiat divino? Ele recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo o que é criado, e ora nos faz a narração do céu e nos conta a história de sua imensidão, e nos dá a glória do céu inteiro. Ora, nos diz a história do amor e murmura junto com as águas. Amor e glória em todo o mar ao meu Criador. Ora, nos conta a história da terra florida e todas as plantas e flores elevam seu perfume e nos dá glória de toda a terra. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do cordeiro que vale. Em suma, tem sempre coisa para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que tivemos
ao criá-la. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração de nossas obras. Nos sentimentos, nos sentimos duplicar o amor. Nossa glória é muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer. Então aqui é muito mais grandioso, né? Quem narra todos esses acontecimentos, né? Dessa vida divina, de tudo que é criado por Deus, é muito mais a narração de quem vive, de quem vive no querer, o qual instruindo-a faz-lhes dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Então, sempre que olhamos, né, para cada coisa criada por Deus, a gente tem esse pensamento, né? Como Deus fez tudo com muita perfeição, né? Que Deus ao criar, né, os pássaros, ao criar o canto, só Deus pode fazer tudo tão perfeito, só Deus pode criar, né, uma ave tão perfeita, né? E um sol, né, tão deslumbrante, um sol tão perfeito, tão lindo, né? De uma beleza tão grande que, como nós vimos já em um texto, que nós nem conseguimos, né, fixar o nosso olhar, né, nele. Nós nem conseguimos fixar o nosso olhar diretamente para ele, de tanta beleza que ele tem, né? Aí continuando aqui, Jesus fala assim, né? Minha filha amada minha, tu és minha esperança. A esperança do reino de minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino. Então, os filhos da divina vontade é a esperança do reino da divina vontade, né, sobre a terra. E a esperança é essa esperança que não vai duvidar, né, dessas verdades de Deus, dessas verdades divinas. É a esperança, essa certeza, né, de tudo que Deus nos traz, né, de todos esses conhecimentos dos livros do céu. É nunca duvidar dessas verdades que Deus nos vem trazendo cada dia, sempre acreditando muito e vendo, né? Não só vendo e acreditando, mas é, é, é vivendo na nossa própria vida, né? É vivendo na nossa própria vida, em todos os acontecimentos. Essa vida divina, né? Essa vida de Deus. É aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino. Já em cada criatura encontra o reino da divina vontade, né? Teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações, tudo pertence ao meu Fiat divino. Em ti estão seus fundamentos, seus conhecimentos. Por isso espero que o seu reino que o seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Depois disso, estava pensando quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante, como sua humanidade não mais humilhada, sujeita apenas, como a divisa de Adão caído, mas sim inatingível de toda pena, como a divisa do novo Adão, inocente como todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz e imortal. Mas enquanto pensava nisso, meu docíssimo Jesus, ao mover-se dentro de mim, me disse: Minha filha, minha humanidade refugiu em si e sobre si mesma todos os males da humanidade caída até morrer, para dar-lhes virtude de fazê-la ressurgir da morte,
a qual estava sujeita, a qual estava sujeita. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha divina vontade sobre a terra, porque faltava a humanidade do Adão, inocente, glorioso e imortal, para poder impetrá-lo ao receber o grande dom do meu fiat. Por isso era necessário a minha humanidade primeiro refazer a humanidade caída e dar-lhes todos os remédios para levantá-lo. Depois de morrer, ressurgir como os dotes do Adão inocente. Então, se Deus não pegasse, né, uma criatura, né, humana, se Deus não desse, né, isso a uma criatura humana, talvez o reino seria, né, até falando assim, até mais difícil, né, de ser formado, por conta que a criatura talvez duvidaria, né, e sabendo todos que Deus veio, né, em um corpo humano na Terra, assim como nós hoje vivendo, né, nós temos esse corpo humano, mesmo vivendo na divina vontade, mas é em um corpo humano, né, é em corpo humano que vivemos toda a vontade de Deus, né, então é disso que ele precisava, né, de um corpo humano para que pudesse, né, ele pudesse dar tudo isso, né, todo esse conhecimento, para assim a criatura, né, ver que é possível que viver na divina vontade é simples, né? E é somente dar, né, a sua vontade. É somente dar a sua vontade para que a vontade de Deus possa reinar, né? É só o passo a ser dado, é morrer para si mesmo, né? E dar vida à vontade de Deus, né? Minha filha, minha humanidade refugiou em si e sobre si mesmo todos os males da humanidade caída, até morrer, para dar-lhes virtude de fazê-la ressurgir da morte, a qual estava sujeita. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra, porque faltava a humanidade do Adão inocente, glorioso e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu fiat. Por isso era necessária a minha humanidade primeiro, era necessário primeiro a humanidade de Jesus, né? Para refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios para levantar. Depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente, para poder dar ao homem o que perdeu. Não só isso, mas que subiu ao céu com minha bela humanidade vestida de luz, como saiu de nossas mãos criadoras, para dizer ao Pai Celestial: Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita com o reino da nossa vontade. Está seguro nela. Sou eu, a cabeça de todos, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir e dar o que eu possuo. Quem te suplica tem todos os direitos de pedir e dar o que eu possuo. Minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, como todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadora, para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meio às criaturas, que até então faltava. E eu o adquiri com minha morte, e subi ao céu para cumprir depois de meu primeiro trabalho, o segundo trabalho, meu de impor e dar o reino de minha divina vontade sobre a terra. São cerca de 2000 anos que esta minha humanidade roga.
E Nossa Majestade Divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem, e sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza da minha humanidade, transbordou fora de novo e abrindo os céus, fez chover as torrentes, as chuvas de luz dos tantos conhecimentos sobre o meu Fiat. Então, só com a divina vontade, né, que a criatura consegue, né, ter todo esse conhecimento de tudo, né, que acontece ao nosso redor. Só com o livro do céu, né, com os conhecimentos divinos, a criatura vai compreender tudo isso que está acontecendo, né? Tudo isso que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Assim como foi falado, né, que essas tragédias, né, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Foi como a Aline falou, né, que se tivesse, né, um filho da divina vontade, os flagelos iam se diminuírem, né? Então, vejamos o bem, né? O bem tão grande que traz para a humanidade, né? A divina vontade. Porque viver na divina vontade, a gente vê que não é uma coisa que a gente quer, né, pra gente, para o nosso próprio bem, né? Para nos fornecer algo, né? Para nos trazer algo, não com interesse próprio, né? Mas por isso que a gente sempre fala que é universal, né? A gente vive para Deus, né? Nossa vontade é dele, nossa vida é dele. Então a gente vive somente para Deus. A gente vive abandonado em Deus. A gente vive abandonado em Deus, esperando somente nele, né? A gente vive esperando somente em Deus. E a divina vontade é tudo isso, né? A divina vontade é tudo isso. É essas bênçãos, né? Essa felicidade que Jesus tem, né? Por ter os seus filhos na terra, por ter o seu reino sendo formado, né? Essa felicidade que cada um pode dar a Jesus, é isso que ele quer. Ele quer ver essa terra povoada, né? Unida e reunida por todos os seus filhos, filhos da divina vontade. E abrindo os céus, fez chover as torrentes, as chuvas de luz dos tantos conhecimentos sobre meu Fiat, que com chuva desce sobre as almas e com sua luz verifica e cura o querer humano. Aí a gente vê, quando fala aqui do querer humano, né? A gente vê como a mente da criatura é tão complicado, Senhor, ver assim, porque minha irmã estava passando por uma dificuldade muito grande, que a filha dela estava muito doente, estava tendo uns febrão de 40 graus todos os dias. Aí foi no médico, o médico passou um monte de exame. Aí ela fez e fez um raio-x. Tava suspeitando de tuberculose, um monte de coisa. Só que por a criatura ficar tão preocupada, né? Ficar tão preocupado com um monte de pensamento, né? Sua cabeça, de não conseguir, né? De não ter o conhecimento, né? Da vontade de Deus, de não ter o conhecimento divino. Se preocupa tanto, se apega tanto aos problemas, a ficar cogitando coisas nos seus pensamentos, né? E não se abandonar em Deus, que a febre dela foi causada pelo emocional. A febre dela foi causada pelo emocional. E nos exames, pela graça de Deus, não deu nada. Ela não tinha nada. A médica simplesmente passou uma medicação para ela, um calmante, né? Passou um calmante. Então o problema dela é outro, não tinha nada a ver com o que estava suspeitando. Mas pelos relatos dela, né, a médica suspeitou de algo, por isso que passou os exames. E era só psicológica a doença dela. Era tudo psicológica, que ela colocou tanta coisa na cabeça dela que todo dia ela estava ficando com febre. Era febre emocional.
Bem que de tanto pensar no resultado dos exames que era que poderia dar. E não ter o conhecimento, né, do abandonar em Deus e esperar em Deus, né? De saber que se mesmo que acontecesse algo, aceitar, né? Aceitar mesmo que acontecesse o contrário do que estava esperando e aceitar, né, que era a vontade de Deus. Mas não tem esse conhecimento da vontade divina. Foi o que eu falei para o meu esposo também, né? Que depois dele ter passado por a cirurgia, que foi muito difícil, a cirurgia dele foi muito demorada. E depois agora em casa ele tá reclamando de dor, ele reclama porque ele tá se alimentando só líquido. Faça comida, bato no liquidificador e ele toma o líquido. Por 30 dias ele não pode se alimentar de outra forma. Aí eu faço, ele reclama, que diz que só tem uma semana e ele já tá reclamando que ele não tá mais aguentando comer essa comida assim. Aí eu tava conversando com ele, né, falando pra ele da importância dele agradecer a Deus, né? Ele agradecer a Deus por tudo, porque Deus é muito zeloso com ele, com cada um de nós. Deus cuidou tanto dele que a gente não tem condições de fazer essa cirurgia. Que a gente não tinha, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, a gente não via. Nós por nós mesmos não ia conseguir. Mas Deus foi lá e providenciou tudo. Que a cirurgia era 12 mil reais. E nós não tínhamos condições. E Deus providenciou. Um ajudou com um pouco, outro com outro. Quando viu, já tinha levantado o valor da cirurgia dele. Aí eu falei para ele, você tem que ser muito grata a Deus, dobrar o seu joelho e agradecer a Deus todo instante da sua vida, porque Deus foi muito cuidadoso. Você podia estar numa fila do SUS esperando por essa cirurgia, mas Deus foi lá e providenciou para você. Deus foi lá e providenciou tudo para você. Você conseguiu fazer sua cirurgia no hospital particular. Você foi bem cuidado. Você foi bem cuidado. Deus encaminhou tudo. Tudo é vontade de Deus. E você conseguiu ser bem cuidado. Você fez sua cirurgia particular. Hoje você está em casa, graças a Deus. Mesmo está sentindo dor, mas você está bem. Você está conseguindo se alimentar. Então, agradeça mais a Deus pelo zelo que Deus sempre tem por você. Olhe sempre com outro olhar, né? Falei para ele. Olhe tudo e veja o quanto Deus é cuidadoso com você. Aí você vai mais agradecer do que reclamar. Dor sente que não tem como não sentir. A pessoa vai fazer uma cirurgia de um estômago, vai mexer em tudo, não tem como a pessoa ficar, né? Sem sentir dor, sem sentir incômodo. Mas olhando tudo, toda a situação, só tem a agradecer a Deus por tudo. Só tem a agradecer, não pode reclamar. Aqui tá falando, né, da cura do querer humano, né? De vivificar e curar o querer humano, né? E transformar o lança-raiz de minha vontade nos corações. Lança-raiz da vontade de Deus, né, nos corações. E aí estende o reino sobre a terra, né? Assim que todas as criaturas, né, ter esse conhecimento dessas luzes, esse conhecimento do livro do céu, né? E todo esse querer humano vai ser curado, né? Vai ser lavado, purificado, né? Que o mal da humanidade, todo mal nós sabemos que é a vontade humana. Que é a vontade humana faz tudo isso, né? Que não deixa que a vontade de Deus possa vir reinar, né? E que possa reinar e que viva da vontade de Deus, né? Lança a raiz da minha vontade nos corações, e aí estende seu reino sobre a terra. Para vir o meu reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecer. Devia fazer saber que quer vir a reinar. E eu, como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu, junto à divindade, para dar-lhes uma aquisição tão grande,
Por isso era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada para poder readquirir de novo o reino do meu Fiat para meus irmãos e filho. Então, era necessário, né, que Jesus subisse ao céu com a humanidade dele glorificada para poder adquirir de novo o reino do Fiat, né, para todos os seus irmãos, seus filhos na terra, né? Que aqui a gente viu, né, que nesse quarto parágrafo aqui, né, quando Jesus fala para Luísa, né, que ela é a esperança, né? Ela é a esperança do reino da vontade divina, né? Sobre a terra, assim como cada filho, né? Assim como cada um de nós. Essa esperança, né? Essa esperança de ter esse conhecimento divino, de levar, né? Esse conhecimento, né? Esse conhecimento, tudo isso que Jesus está nos trazendo, tudo isso que Jesus está nos ensinando a cada dia, de levarmos, né? Para as pessoas e nunca nos silenciar diante da vontade de Deus, né? Não ter medo de falar a verdade, né? É não ter medo de falar a verdade, é não silenciar diante da vontade de Deus. É não silenciar diante da vontade de Deus, é sempre falar quando necessário, né? Sempre quando necessário falar, abrir a boca, falar e defender sempre a vontade de Deus, defender sempre o divino, né? Que Jesus vê essa esperança, né? Ele tem essa esperança em cada um. Então, se Jesus está nos formando, se Jesus está nos trazendo todo esse conhecimento e nós tendo essa compreensão, quando necessário, nós não vamos guardar, né? Assim, vamos pôr para fora, né? Vamos pôr para fora para que as outras pessoas saibam, para que as outras pessoas reconheçam o que é a vontade de Deus, para que as outras pessoas entrem para esse reino, né? Entrem para esse reino, para que as outras pessoas tenham esse conhecimento. Por isso que Jesus diz que ele vai esperar, né? E formará e se divulgar sobre a terra. E já está sendo, né? Está sendo formado, já está sendo divulgado. Graças a Deus, através de muitos meios, né? Através de muitos meios que Jesus vem trazendo. Aqui, né? Quando Jesus está falando aqui, né? Que abrindo os céus faz chover as torrentes, né? As chuvas de luz, dos tantos conhecimentos sobre o Fiat dele, sobre o faça-se de Deus, a fim de que com chuvas desça sobre as almas, com sua luz vivifica, né? Dá essa vida, né? Essa vida divina, vai dando essa vida divina e vai curando o querer humano, né? E transformando, né? Nesse querer divino. Vai curando o querer humano e vai transformando e lança a raiz da divina vontade, né? Nos corações das criaturas. É isso que Jesus vai fazendo, né? Ele vai abrindo os céus. Ele vai abrindo os céus e vai chovendo as torrentes, né? As chuvas de luz, das luzes que são os conhecimentos, que vai sendo transbordado, vai sendo posto para fora, né? E vai abrindo esses céus, vai chovendo, vai trazendo todos esses conhecimentos sobre a divina vontade, né? A fim de que com chuva desça sobre as almas, né? Que desça sobre as almas. E ali para fazer morada, né? A vontade de Deus. E com sua luz vai dando vida dos conhecimentos, vida das verdades, né? Que é dessas verdades divinas. É que fala e cura o querer humano e transforma e lança a raiz da vontade de Deus. Vai curando, vai lavando, vai purificando o querer humano e vai transformando, né? Todos os corações nessa vontade de Deus. E assim vai sendo estendido o reino sobre a terra, né? Através de cada criatura. E aqui ele fala, né, que para vir o reino sobre a terra, ele deve saber que ele deve fazer, né? Saber que quer vir a reinar, né? E aqui também Jesus está falando, né? Que ele está fazendo todas as diligências necessárias no céu, junto à divindade, né?
para dar-lhes uma aquisição tão grande. Então Jesus está fazendo de tudo, né, para que o seu reino seja formado, assim como já está sendo a divina vontade, né? E é isso que Jesus quer de cada filha, o seu reino aqui na terra. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu a amo. A Senhora me ama e dê à minha alma uma porção da vontade de Deus. Dê-me a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Refletindo um trecho do Livro do Céu, volume 26. Quem vive no Fiat divino é o narrador das obras divinas. A ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Continuando meu habitual abandono no Fiat divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parecia-me que, unindo-me a seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência e assim por diante. Mas, enquanto isso fazia, meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: esse texto, o título do trecho de hoje é muito belo, não é? Porque aqui diz que quem vive no Fiat divino é o narrador das obras divinas. Narrador é aquele que assiste tudo, não é? E, e conta toda a história, tudo que está se passando. Outra palavra que me chama, que fica mais forte no meu coração. Meu habitual abandono no Fiat divino. A palavra abandono para mim fica forte assim que Luísa tinha muita confiança, né, em Jesus, no Fiat divino, que ela se abandona. Para a gente abandonar sobre alguma coisa é porque a gente confia e porque a gente ama plenamente. Tanto que no final da frase dela, Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, né? O abandono dela é total, né? Ela tem a pequenez dela, as misérias dela, assim como nós, criaturas, também temos, mas ela, a coragem dela, a confiança, o amor, o abandono, né? No Fiat divina, isso é muito bonito. Minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos, é a narradora de todas as nossas obras. Então, à medida que você gira no sol para repetir junto com a minha vontade o que fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história da sua luz. E o ente supremo, ao ouvir, repete por você toda a história do sol. O, o que o encerra? O bem que faz sente-se dar toda a glória de sua luz, e como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o ar. Assim ouve, ó teu eco, próximo e distante, no baixo e na alta dos céus, e sussurrando ao seu ouvido, nos faz a narração da luz e nos glorifica tanto
que nos dás um sol de glória. Oh, como ficamos felicitados por parte da criatura por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Como não amar a quem vive em nosso fiat divino? Ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo o que é criado, e ora nos faz a narração do céu e nos conta a história de sua imensidão, e nos dá a glória do céu inteiro. Ora nos diz a história do mar e murmura junto com as águas. Amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Honra nas contas, nos conta a história da terra florida, e todas as plantas e flores elevam seu perfume e nos dá a glória de toda a terra. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do cordeiro que bale. Em suma, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criá-la. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração de nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor, nossa glória, muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer, o qual, instruindo-a, faz-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Uh, Nossa, que bonito toda essa ordem e harmonia, não é? Diante da criação, a criatura que está no fiat divino, ela é a narradora. Então, a Santíssima Trindade está lá no céu e ouve a voz dessa narradora que conta e reconta toda essa história da criação do mar, da criação do ar, da criação da terra florida, de tudo. E isso é uma expressão de amor, assim como as flores têm a sua beleza virada e exposta ao céu. A criatura que está na divina vontade, ela narra, ela, a voz dela está aqui perto, mas ela vai longe também, agradando e acariciando o ouvido, né, e o coração do, do Criador. Agrada grandemente ao nosso Criador. Isso é quando a criatura é esse narrador que, que faz essa narração, está a aprender a fazer esta narração, descrevendo toda a beleza que o Criador proporcionou e proporciona ainda, né? Ainda hoje, tanto tempo à frente também, proporcionará às criaturas. Dito isto, fiz silêncio. Depois, como não pudesse conter o amor de seu coração, Divina acrescentou: Minha filha, filha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino da minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino, teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações, tudo pertence a meu fiat divino. Em ti estão seus fundamentos,
seus conhecimentos, por isso espero que seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Olha que belo trecho, né? Essa frase, esse trecho aqui, esse pequeno trecho, ele diz a esperança que a criatura que entra no caminho da divina vontade é uma esperança. A esperança é uma luz, né, que ilumina, que está lá na frente, indicando o norte. A esperança é algo que alegra, que aumenta a expectativa boa de seguir em frente. Depois disto, estava pensando quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante, com sua humanidade, não mais humilhada, sujeita às penas com a divisa de Adão caído, mas sim intangível de toda a pena, com a divisa do novo Adão inocente, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz e imortal. Mas enquanto pensava nisso, meu dulcíssimo Jesus, a mover-se dentro de mim, me disse: minha filha, minha humanidade refugiou em si e sobre si mesma todos os males da humanidade caída, até morrer, para dar-lhe virtude de fazê-la ressurgir da morte à qual estava sujeita. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra, por, porque faltava a humanidade do Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu fiat. Por isso, por isso era necessário a minha humanidade primeiro refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios para levantá-la, depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente para poder dar ao homem o que perdeu. Não só isso, mas quis subir ao céu com minha bela humanidade vestido de luz, como saiu de suas mãos criadoras, para dizer ao Pai Celestial: meu Pai, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da vossa vontade está seguro nela. Sou eu a cabeça de todos, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir e dar o que eu posso. Nossa, que belo, gente, Jesus. E Adão foi colocado neste mundo, mas ele não passou no teste e na prova. Ele falhou, ele caiu, ele estragou os planos de graças e de Deus para com a humanidade, não é? Mas o amor misericordioso de Deus, do nosso Criador, é tão grande que ele enviou Jesus. E Jesus, obediente ao Pai, veio nos resgatar. E ele refez um Deus que se fez homem, se fez humano para nos resgatar. E ele nos resgata. Adão fecha, né? Ele fechou as portas do céu para os homens, para as criaturas. Mas Jesus veio, derramou o seu sangue, sentiu, passou por tantas dores e
por meio dessas dores e da cruz, Ele resgata todas as criaturas. Isso é muito belo, não é? Nós, criaturas, temos essa necessidade de ser gratos a este Deus, a este Jesus tão amoroso para com cada um de nós. E eu posso, minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, como todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadoras para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meio às criaturas, que até então faltava e eu o adquiri com minha morte e subi ao céu para cumprir, depois o meu primeiro trabalho, o segundo trabalho meu de impor e dar o reino de minha divina vontade sobre a terra. São cerca de 2000 anos que esta minha humanidade roga, e Nossa Majestade Divina sente-se regurgitar-se de novo, antes, com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem, e sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza da minha humanidade, transbordou fora de novo e, abrindo os céus, fez chover a torrentes a chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre meu Fiat, a fim de que, como chuva, desça sobre as almas e com sua luz vivifica e cure os querer humano, e transformando-o, lança a raiz da minha vontade nos corações, e aí estende seu reino sobre a terra. Para vir ao meu reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecer, devia fazer saber que quer vir a reinar. E eu, como um irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu, junto à divindade, para lhe dar uma aquisição tão grande. Por isso era necessário que eu subisse ao céu, com minha humanidade glorificada, para poder readquirir de novo o reino do meu Fiat para os meus irmãos e filhos. Senhor, Jesus veio, nos resgata e está no céu, esperando e preparando mais bênçãos sobre as criaturas que crê, que quer amá-lo, que quer entrar neste caminho da divina vontade, aonde é só luz. Esse Jesus é encantador. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat.